Era uma tarde quente quando nossa família deixou a pequena cidade de Santa Margarida e se mudou para Pitangueiras, no coração do Paraná. A casa que encontramos, uma construção de madeira com 11 cômodos, tinha aquele assoalho vermelho vibrante, que exigia cuidados constantes. A primeira tarefa foi lavar e secar o chão, enquanto o enorme varandão clamava por atenção. A cada dia, folhas secas caíam das árvores ao redor, e éramos forçados a varrê-las sem parar. Na verdade, aquele lugar era um sítio que meu pai havia conseguido para nós. Era um desafio manter tudo em ordem, mas após alguns dias de arrumação, a casa começou a ganhar vida. Com o esforço de todos, o lugar se tornou realmente lindo, um verdadeiro refúgio. Uma semana depois de nos mudarmos, seu Pedro, o antigo proprietário do sítio, apareceu para saber como estávamos nos adaptando. Ele ficou admirado com as mudanças que fizemos e elogiou o trabalho do meu pai. Eu não acredito que em apenas uma semana vocês conseguiram transformar esta casa, disse ele, sorrindo. Olha só que beleza! Parabéns a todos vocês! Assim, entre conversas e risadas, meu pai e minha mãe o convidaram para tomar um café. Mamãe havia preparado bolinhos frescos, e logo estávamos todos sentados, desfrutando do momento. Seu Pedro começou a nos contar histórias sobre o sítio, e eu, a filha mais velha, decidi me aproximar, interessada. Enquanto minhas irmãs estavam ocupadas se preparando para dormir, voltei à sala. A conversa fluiu naturalmente, até que, em um certo ponto, seu Pedro começou a falar de uma família que havia morado ali antes de nós. Ele explicou que, infelizmente, essa família havia enfrentado uma tragédia. A família era muito boa, mas acabou se perdendo, ele disse, sua voz cheia de pesar. Morreram todos aqui no sítio. O pai, a mãe e 3 crianças. Meu coração acelerou ao ouvir aquelas palavras. E o que aconteceu com eles? Perguntei, absorvendo cada detalhe. Seu Pedro continuou, descrevendo um dos filhos como um menino mudo, adotado e bastante problemático. Era um garoto difícil, se alguém o provocasse, ele simplesmente perdia a calma e fazia coisas terríveis, revelou. As histórias sobre o Mudinho me deixaram intrigada. Era uma criança que, devido ao seu jeito de ser, era alvo de brincadeiras cruéis por parte dos outros. Era uma vida difícil para ele, seu Pedro comentou. Um dia, no seu aniversário, a mãe fez um bolo e a festinha foi só para eles. Ninguém mais estava convidado, mas ele ficou feliz. O relato seguiu, e a tensão no ar aumentou. Seu Pedro falou sobre os gritos que ecoaram na madrugada daquela tragédia, sobre os vizinhos que foram acordados pelos sons horrendos. Era um grito desesperador, como se estivessem em agonia. E então, de repente, tudo ficou em silêncio, ele disse, e sua expressão se tornou sombria. A noite em que o Mudinho se revoltava foi contada com riqueza de detalhes. Ele pegou um facão e atacou sua própria família, uma cena de horror que eu nunca conseguiria esquecer. Os cães latiam descontroladamente, e o fogo começou a consumir a casa, contou seu Pedro, e a atmosfera ao nosso redor parecia pesada, quase palpável. Quando ele mencionou que o Mudinho havia fugido para a mata, senti um frio na espinha. Os corpos, alguns carbonizados, contavam a história da brutalidade daquela noite. O menino foi capturado e levado à delegacia, onde demonstrou, com gestos, como havia cometido os crimes. Era um relato horrendo, e a descrição de seu Pedro fez com que minha mente ficasse emaranhada em medos. Naquela cela, ele começou a dar cabeçadas na parede, e acabou por sofrer uma fratura craniana, concluiu seu Pedro, sua voz agora suave, como se estivesse contando uma lenda assombrosa. Enquanto ele se despedia, eu ainda estava presa àquela história, presa ao medo do Mudinho. Quando finalmente fui para a cama, não consegui dormir. A lembrança do que ouvi me atormentava. Mãe, pai, posso dormir com vocês? Pedi, desesperada. O que você está falando? Vai voltar para o seu quarto. Meu pai respondeu com firmeza. Mas eu não conseguia. Aquela noite foi repleta de terrores. Ouvi a janela do quarto se abrindo com vento, e um frio intenso invadiu meu corpo. Mãe, o Mudinho está aqui. Gritei, e minha mãe, já irritada, me disse que eu estava apenas sendo tola. Mas as vozes e os sussurros pareciam ecoar pela casa. Quando finalmente amanheceu, o dia não trouxe alívio. O medo da noite anterior pairava sobre todos nós, e enquanto tentávamos nos recompor, sabíamos que, de alguma forma, a história do Mudinho permaneceria conosco, uma lembrança aterrorizante do que poderia estar oculto nas sombras da casa. Essa foi mais uma história do canal.
Relatos de quem vive. Curta e compartilhe se você gostou. Até a próxima!